Boa noite a todos e todas. Opa, agora sim. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Vinícius, sou coordenador do projeto de extensão Cartografia nas Infâncias e Registro do Espaço Geográfico nos Anos Iniciais. Esse é o primeiro encontro do grupo, né, esse ano. Nossos encontros acontecem de forma remota. A nossa forma, né, de estar presente aqui vem desde o ano de 2022. Um dos eixos centrais aqui das nossas conversas reside na geografia da infância e nos registros. Então, o projeto em 2023 ele vai tratar de forma mais aprofundada, né, esse encontro entre geografia e diferentes linguagens, como literatura, arte, a cartografia. E dessa forma a gente tem o privilégio, né, de receber apresentações individuais, em duplas ou até em trios, como é o caso de hoje, para poder trazer relatos de experiência, textos de formação e também visões, né, de como os territórios são habitados, subjetivados ou até mesmo desterritorializados, né? A proposta é sempre narrar as vivências espaciais das crianças, seja por meio dos mapas vivenciais, de crônicas ou relatos, como eu já comentei, trazidos e discutidos. Então, a metodologia que a gente aborda aqui né, é uma pesquisa com crianças que privilegia a integração entre os docentes. Então, ele é voltado né, para que a gente possa entender que a criança é um ser social. Né? Então, é muito baseado também na teoria histórico-cultural que o Vygotsky capitaneia, né? E a gente tem também uma outra ideia-chave né, que é interessante de discutir, né, que é a infância enquanto categoria. Né? Então, a infância como formadora do espaço, como participante, transformadora do espaço. Então, é muito importante tratar dessas relações sociais, né, da infância e a cidade, a infância e a escola, né, como a gente tem esses meios que são interseccionais também. Então, para hoje, a gente tem o prazer né, de trazer 3 convidadas, e antes de apresentá-las, eu queria ler para vocês uma poesia. Né? Essa poesia foi escrita por um geógrafo pesquisador, né, que se chama Jader Janer Moreira Lopes, e ela é intitulada como Enseada. Começa assim: em minha infância, ouvi muitas histórias contadas por adultos desse território. Eu aprendi com o corpo de uma pequena menina que virou uma raiz que se alimenta. Como nasceu? Uma grande planta verde e arredondada, flutuante em seu tamanho na superfície das águas. Por pena da lua, de alguém que tanto a amava, vi nascer cataratas, cujas águas despencam em grandes pedras. Quando adulto, por outros territórios, passei a guardar folhas verdes, em formas triangulares, que resistem a muitas estações do ano e renascem como esperanças de vida renovada. A gente vai misturando esse ser paisagem, mescla de gente, infraseado. Um dia me disseram, com certa ingenuidade e certeza, que todas essas histórias infantis tinham nomes, lendas, substantivos, depauperavam o existido, criavam fantasias de palavras, assim como o rio que voltava atrás da capa do poeta enceadou-se. Então é para a gente pensar né, um pouco e argumentar que essa infância ela vai ser considerada muito além da pessoa. Né? A gente, na nossa adultidade, vai tentar compreender né, essas marcas infantis na paisagem. Então é um diálogo que a gente faz hoje com Margarida e suas convidadas sobre uma prática docente, mas que também passa por uma visão né, sobre as infâncias e como essas infâncias se relacionam com a escola. Então, fazendo um pouco a apresentação de Margarida, né? Eu queria comentar que ela é professora pesquisadora, reconhecida pela dedicação à criação de práticas de alfabetização mais inclusivas para crianças de classes populares. Então, tem um grupo focal aí com quem a gente vai dialogar hoje, né? Tem uma sólida formação em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado pela Universidade Federal Fluminense. Pesquisa de Margarida destacou a investigação sobre saberes de alunos marcados pelo fracasso escolar. Ela é coordenadora do projeto investigativo de inclusão Lendo e Escrevendo no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro e atualmente é professora assistente no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAPUERD. Margarida tem também uma colaboração no Grupo de Estudo e Formação de Escritores e Leitores, o GEFEL, desde 95,
e demonstre seu compromisso com práticas educacionais mais inclusivas e eficazes. Então, Margarida, você pode fazer a sua apresentação e também das suas convidadas. Eu te deixo à vontade para essa roda, viu? E agradeço muito pela tua participação e presteza, né, de estar aqui com a gente, conversando sobre os teus fazeres. Seja bem-vinda. É com alegria, né, que a gente chega até aqui, atendendo ao convite desse grande companheiro, o professor Vinícius Luna, na presença e mediação da professora Dani Tudes, dois grandes amigos presentes que o CapUERJ nos deu. Então, são presentes nas nossas vidas, né? Pessoas interessadas e dedicadas ao trabalho com a infância, um trabalho comprometido com essa infância da escola pública, né? Esse lugar que eu piso, da onde eu falo e que eu tanto quero bem. Como o Vinícius falou, atualmente eu já sou uma professora alfabetizadora aposentada pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro, e atualmente exerço a docência nas classes de alfabetização do CAP da UERJ. Eu costumo dizer que há 45 anos eu me dedico ao processo de alfabetização das crianças, e ao chegar ao CAP UERJ, saúdo aí também os companheiros que aqui já chegaram, que vieram compor essa roda, né, que eu espero que seja uma roda de conversa. Fiquem muito à vontade para dar uma parada, falarem, contribuírem, trazerem suas narrativas também, não tem problema. A gente preparou uma apresentação, mas se a gente não conseguir fazer tudo, depois a gente, como é que eu digo, pode compartilhar. Então, não temos a pretensão de esgotar absolutamente nada aqui, né? Até porque não se esgota. Esse nosso assunto dá pano para manga e a gente tem muito que trabalhar com ele, né? Que é o assunto das leituras. Como é que a gente vive, se desafia a viver as leituras de mundo que estão aí, que Paulo Freire deixou de recadinho para a gente. Deixou aí para a gente trabalhar. E é uma alegria estar junto com Ingrid Luciano, que é uma bolsista, estudante da Geografia, licenciatura em Geografia da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. É uma honra ter a Ingrid como bolsista há mais de 4 anos, aí no CAP da UERJ. Essa moça que a gente viu chegar bem novinha, e que agora é essa educadora já trabalhando, se formando, escrevendo o trabalho de conclusão de curso, se está desafiando a escrever sobre o que ela viveu com a gente aí no CAP, a experiência com a criançada, isso é lindo de se ver, né? Tem a Jaqueline também, que é uma das companheiras que eu chamei para vir aqui, não sei se Jaque já chegou por aqui. A Jaqueline é uma estudante de pedagogia do campus do Maracanã, né? A Jaqueline passou por uma perda recentemente, a perda da mãezinha dela, um desses territórios, né, que quando a gente se sai dele, sofre muito, né? Eu não passei por isso, mas eu sei o quanto a Jaque sofre ao perder a mãe. Eu não sei se ela está aqui agora, ou se ela está estudando. Eu sei que a gente avisou para que viesse, né? Então, uma companheira que, para acompanhar a mãezinha dela, ela se afastou de um projeto de iniciação à docência que eu coordeno, que chama-se Constituir Saberes Didáticos para Lidar com a Diferença na Escola. Né? Como é que a gente vai pensando os nossos próprios saberes docentes e como é que as bolsistas, né, Ingrid e Jaque, e as que já passaram pelo projeto, vão aprendendo, né, vão se desafiando a encontrar nas práticas docentes que elas acompanham, sejam as minhas e outros companheiros da escola, e quais são os sinais que elas percebem de saberes que ajudam a lidar e a trabalhar com a diferença na perspectiva da potência, não com a diferença na perspectiva que
olha o outro como menor, como incapaz, mas como é que a gente vai olhar como um outro modo de existir, de ser, de pensar, de aprender, de sentir, de acreditar que pode ser a escola, né? E, curiosamente, ao longo dos anos, eu estou há 14 anos no CAP, há 13 coordenando esse projeto, Constituir Saberes Didáticos para Lidar com a Diferença. A maioria dos bolsistas que já passou por esse projeto são do campo da geografia, são licenciados em geografia. Eu gosto demais de ter essa gente por perto, porque geografia sempre foi calo para mim. Sempre foi. Eu sentia, como professora, dos meninos pequenos, das crianças e meninas pequenas, uma certa dificuldade de lidar com essa questão dos conhecimentos da geografia. E, aos poucos, com a chegada desses companheiros, desses bolsistas, desses estudantes, desses professores em formação, eles foram trazendo contribuições e me ajudando a ver, junto com as crianças, e fazendo com que as crianças começassem a gostar, a ponto de crianças dizerem: a gente, o que vocês querem? A gente quer mais aula de geografia com a Ingrid. Né? Então, isso é interessante de se ver com a Ingrid, com Larissa, com outras moças estudantes que já passaram por nós. E eu já vou passar. Ingrid, a hora que você quiser entrar aí, interpelar, fique à vontade, tá? Quiser mostrar já alguma coisa, né? Pode ser assim, não é, gente? Pode deixar esse combinado aqui? Podemos? Deve, Margarida. Então, com todo esse seu desvelo, né, esse seu afeto, eu já passo a palavra para você, Ingrid. Está contigo agora. Se apresenta, seja bem-vinda também. Boa noite. Boa noite, gente. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né? A oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Ingrid, né? Como já foi dito, eu estudo na FEBEF, faço licenciatura em Geografia já na reta final. Sou bolsista da professora Margarida, no projeto que ela acabou de citar, né? O Constituir Saberes Didáticos para Lidar com a Diferença. E desde quando eu entrei no projeto como bolsista de iniciação à docência, a professora Margarida sempre vem me desafiando a fazer o que seria, vou botar entre aspas, a participação geográfica. Não só geográfica, mas eu estou dizendo geográfica porque é a minha área de estudo. No sentido de qualquer assunto que a gente estivesse discutindo, fosse sobre o bairro, fosse sobre a Mata Atlântica, ela sempre me pedia contribuições, né, para conversar com as crianças. E, dentre essas contribuições, a gente trabalhou também na perspectiva de construção de mapas, que é o que a gente vai estar, né, discutindo aqui nessa noite. E aí isso aconteceu através do projeto Bairros, né, especificamente no bairro Rio Comprido, que naquele ano teve como título Rio Comprido, bairro que nos une. E através desse projeto do Rio Comprido, teve uma expedição pelo bairro, as crianças viram o que a gente já tinha conversado com elas sobre esse bairro, sobre o que tem, sobre o que não tem. A gente já tinha visto isso através do Google Street Views, né, que a gente bota o bonequinho para andar, e aí eles puderam ver mesmo pessoalmente o que a gente já tinha discutido em sala. Aconteceu em uma atividade que a gente fez do projeto, atividade representando o caminho da escola para casa, onde eles foram desafiados a construir um mapa mostrando o que tem nesse caminho, né, o que não tem, e a gente pôde discutir ali alguns assuntos nesse decorrer de aulas, né, como, por exemplo, o lixo, a poluição, a violência, tudo isso tentando trabalhar com o espaço vivido, né, que é o espaço deles, e também nessa tentativa de despertar percepção. Então, quando a gente fez também, tudo isso a gente vai mostrar já nos slides, né? Quando a gente fez também a parte do bairro de cada um, eles também foram desafiados a dizer o que tinha no bairro deles, o que não tinha, e aí a gente pôde trabalhar, mesmo que indiretamente, sem citar o conceito, o espaço geográfico, né? Que é esse espaço vivido,
onde eles estão. O conceito de lugar também a gente trabalhou, mas eu vou deixar para a gente ir falando conforme for passando. Ingrid, já vou até complementar o que você está falando, né, até para as pessoas que estão aí assistindo, que ao relacionar esses saberes infantis, né, com o urbano ou com a vegetação, tem um compromisso ético, né, por parte dos professores, né, ou de quem está trabalhando com esses temas, porque é você considerar esses saberes, como a Margarida falou, não como um saber menor, mas em alteridade, né, porque tem a potência das escalas infantis aí imbricada nesse olhar de quem está vendo a cidade também, tem direito à cidade, né? Pode falar sobre ela, pode cartografar a cidade. Então, só para a gente ir trocando essa ideia, né? Você pode também destacar os pontos que você percebe como fundamentais na tua apresentação, na discussão, que é importante, né? Esse é um evento de formação mais do que tudo, né? Então, a gente está aprendendo um com o outro aí, né? Nesse olhar ético, né? Sobre o saber infantil geográfico. Sim, a professora Margarida falou sobre eu estar escrevendo, né, o trabalho de conclusão, e nesse trabalho eu chamo, né, como uma das problemáticas, a falta de centralidade que às vezes a geografia tem por diversas questões, né, nos anos iniciais. E aí, quando eu entro no CAP e me deparo com aquilo, né, a gente trabalha com crianças de primeiro a terceiro ano, geralmente, no ciclo de alfabetização, eu vejo, gente, nessa idade eu nem sabia direito onde eu morava, o bairro, a cidade, e eles já estão aqui vendo vários mapas, estão construindo os mapas deles. Isso, para mim, foi muito rico, foi um aprendizado muito grande de até agora. Eu trabalho também em outra instituição fora do CAP, de eu trazer para os meus alunos, né? Eu aprendi em sala com a professora Margarida que é possível trabalhar, sim, mesmo que eles sejam pequenos, né? Com essa questão da construção de mapas, da representação dos espaços. E foi muito interessante ver as representações de cada um. Eu não trouxe aqui, mas em algumas representações desse caminho da escola para casa, os pontos de referência, ao invés de ser, por exemplo, a sorveteria, uma padaria, teve uma estudante que ela representou a casa dos colegas, ela ia de transporte, e aí a casa do João, um exemplo, né? A casa da Maria, e esse era o caminho, o ponto onde os amigos descem. E aí esse era um dos modelos de representação, né? Tiveram crianças que usaram a legenda, tiveram crianças que representaram o espaço na visão vertical. Eu falei, gente, como eles tiveram essa ideia? E foi muito interessante ver, sabe, para quando chegar no segundo segmento, eles não terem essa dificuldade que muitos alunos têm, né? Muitos estudantes acham a geografia chata, não vem sentido, e aí as crianças que a gente trabalha já estão nesse caminho aí, de pensar, né? A gente tenta pensar com eles outras formas. Gente, para dar uma dinâmica, então, né, a gente seguindo nessa conversa, nessa tessitura de ideias, né, que a Ingrid falou agora sobre essa cartografia infantil, na verdade, é uma forma de espacializar a vida, né? E, Ingrid, você vai fazer a apresentação, né, dos slides, e quando a Ingrid fizer isso, como ela está pelo telefone, né, está pelo smartphone, a câmera dela fecha, mas, Ingrid, você está a qualquer momento, né, convidada a voltar conosco, mas elas fizeram uma apresentação, gente, que merece ser destacada, e como foi comentado, né, quem tiver o interesse, no link ali a gente disponibiliza e pode encaminhar depois na totalidade para vocês analisarem, usarem também como material de apoio. Então, Ingrid, vou te convidar a abrir mesmo a apresentação e vocês irem comentando, né, você e Margarida, ao longo dessa noite com a gente. Obrigado, viu? De nada. Eu vou pegar aqui o fio da Ingrid, né, sobre essa coisa dos caminhos que as crianças vão representando. Por muito tempo, me incomodou profundamente, como alfabetizadora, e como pessoa, né, o fato de, nas rodas de conversas sobre o lugar de morar das crianças, especialmente no CAP, as crianças não mencionarem abertamente, não terem coragem de falar dos seus lugares de morar, especialmente no CAP da UERJ. E aí eu fiquei me perguntando por que eu me incomodava tanto com isso. E aí eu vou descobrir que eu, por muito tempo, não falei do meu lugar de morar. Eu mesma, como educadora, como oriunda das classes populares, eu não falava desse lugar de morar.
Então, demorou muito, eu passei por muitos processos para poder chegar a dizer que eu era uma mulher que por muito tempo habitei, vivi a minha infância, a minha juventude, cheguei à minha fase de adulto morando em Bolsão de Pobreza, em uma determinada favela do Rio. E foi interessante que, olhando as crianças, eu pude me olhar e pude compreender e fui me fortalecendo. E a geografia ela foi me ensinando, foi me ajudando a pensar estratégias dentro dessa escola, hoje o CAP-UERJ, para pensar estratégias que ajudassem aquelas crianças que vêm desses bolsões de pobreza, porque o CAP-UERJ é uma escola que você vai ter na mesma classe o filho do médico, o filho do advogado e o filho do povo que vive na comunidade, da dona de casa, da empregada doméstica, do moço da limpeza urbana, do moço que trabalha no tráfico de drogas, da mulher que trabalha no meretriz. Então, você vai encontrar tudo, você vai encontrar de tudo. E como é para o sujeito que está se apropriando do processo de ler e escrever, se eu acho tão importante as tão inocentes rodinhas de conversa, as inocentes rodinhas de conversa, onde o sujeito não podia dizer que estava exausto, que tinha passado o final de semana visitando o pai no cárcere, a mãe no cárcere. Não podia dizer. Né? Então, como é que é isso? Eu resolvo, junto com especialmente com a Ingrid, que é a pessoa que a bolsa que demorou mais tempo, a viver essa experiência de começar a criar situações práticas onde as crianças fossem encorajadas a ensaiar a dizer. Ou se não ensaiasse, desse pista. Ou se não ensaiasse, se sentissem fortalecidas na história que contava. Quando a gente saiu de uma coisa que sempre foi muito forte no CAP, são os projetos dos anos de escolaridade, porque o currículo do CAP é organizado em projetos, e tinha um projeto fixo no terceiro ano, que era o projeto Bairros. E eu pedi à Ingrid, na época, Ingrid, será que a gente podia ensaiar, né, tentar mudar um pouco essa coisa do projeto bairro, porque as crianças também começavam a se ressentir que elas procuravam no bairro da cidade, no mapa da cidade do Rio de Janeiro, os seus lugares de morar, e elas não encontravam as crianças oriundas das comunidades, das favelas. Não tem, não dá para ver. Quem mora na Tijuca vê Tijuca, mas cadê o entorno? Cadê os morros? Cadê as favelas? Então, onde estão? As crianças não conseguiam dizer. E com essa ideia dos lugares de morar, e aí eu queria passar para a Ingrid dizer, porque eu só vou fechar um pouquinho aqui para a gente abrir de novo com a Ingrid. Eu entendi que a geografia, os conhecimentos, o exercício, para mim, o mais caro da geografia é isso. Como é que a gente trabalha com as crianças e aprende com as crianças e ensina as crianças um jeito de ver o lugar onde habitamos, um lugar onde os nossos pés pisam. Seja esse lugar o lugar onde a escola está fixada, onde de cada um de nós parte para vir a essa escola. Então, aprender a trabalhar esse olhar no exercício de ver em comunhão uns com os outros, né? Porque os modos de ver eram ditos nos nossos encontros. As crianças falavam, desenhavam, representavam do seu jeito, falavam desses lugares, começaram a falar, alguns timidamente, outros mais abertamente, e nós também podíamos falar dos nossos lugares, né? E a gente trocava corajosamente entre nós isso. Começamos a trocar, ainda timidamente, mas com coragem de dizer, né?
E aí eu queria que a Ingrid trouxesse um pouco o que foi para ela também, porque a gente não conseguiu explodir com a história do bairro em si, mas a gente deu um passo que foi chamar isso de lugar de morar, lugar de habitar, a partir dessa ideia do conceito de lugar que eu gostaria que a Ingrid, se fosse possível, conversasse e mostrasse também como é que as crianças lidaram com isso. Passo a palavra para você, Ingrid. Então, vocês estão ouvindo, então, né? Sim. Eu acho que uma coisa muito interessante no CAP é essa troca mesmo de pessoas que moram em diferentes espaços, né? Eu acho que isso ajudou também, talvez tenha ajudado as crianças a se abrirem, porque a partir do momento em que eu mesma também digo que eu moro em Belford Roxo, que é uma cidade da Baixada, que é longe, eles veem que tem outros colegas, né, que moram na zona norte do Rio, enfim, que moram em comunidades, que moram nas favelas, isso acho que encorajou também eles a começarem a se abrir. Uma coisa que é muito importante que eu venho aprendendo é que antes eu achava, né, toda essa questão, o professor vai mudar o mundo, que não necessariamente o aluno vai sair mudado, né, o estudante vai sair mudado após o contato comigo, mas que tudo é uma tentativa, como a professora Margarida falou, é um ensaio. E a gente estava tentando, a gente estava ensaiando essa descoberta mesmo, esse pensamento deles de que não existe um modo só. Então, o projeto original era o projeto Bairros, mas na nossa turma ele foi se desdobrando, né? O bairro de cada um de nós, os diferentes modos de morar, onde apareceram as comunidades, as favelas, o termo periferia também aparece. E aí foi muito interessante, porque, seguindo uma dica da Margarida, né? Antes de eu dar a definição na conversa com eles, o que é uma periferia, o que é uma favela, deixar eles falarem o que eles achavam que era. E aí, obviamente, né, nós tivemos uns 2 encontros para conversar sobre isso. As crianças não saíram todas mudadas, todas com uma visão linda, enfim, das favelas, das periferias, mas foi importante essa conversa para começar, né, para tentar desmistificar muitas coisas que eles ouvem. E aí eu vou mostrar aqui para vocês 2 definições. Talvez esteja pequeno, né? Talvez não esteja dando para ver muito bem, mas ao lado tem a transcrição do que a criança disse que para ela seria, né, a periferia, um lugar longe do centro da cidade, um lugar de pessoas de baixa renda. E as definições elas vão se aproximando do que realmente quer dizer, né? Então isso também é muito interessante para mim, poder ouvir o que eles têm a dizer, porque eu não tive isso, né, no meu ensino fundamental, no primeiro segmento do ensino fundamental. Eu estudei em escolas que muitas vezes não tinham aula, que saía cedo. Então, poder participar disso com eles foi muito bom para mim. Vem me ajudando muito, né, porque eu ainda sou bolsista, na minha construção enquanto professora, nessa questão do diálogo, né, de ouvir primeiro o que eles têm a dizer e aí ir se aproximando ao invés de dizer logo o que é. Porque é isso que é a construção de conhecimento, né? Então, para mim, isso foi muito importante. E aí tem a definição de favela, né? Um lugar que fica nos morros. E a Jacarezinho é a favela mais famosa. Isso é o que é a visão da criança, né? No caso. Bairro, que é um conjunto de casas, prédios. Oi. Ingrid, fala a visão do Davi Pablo, por favor. Pegar esses 2 aí, que você, periferia e favela. Isso. A gente é só para já ir fazendo esse... Uhum. Para o Davi Pablo, a periferia é o lugar longe do centro e a favela é o que tem quase 1 trilhão de casas. E aí a gente vê, né? Tiveram outras definições também, mas as ideias mesmo que as crianças pensam sobre isso. Como é que a gente iria saber que a criança pensa que a favela é um lugar onde tem 1 trilhão de casas, se a gente não tivesse feito essa conversa mesmo com eles, né? Esse diálogo. Ingrid, queria tomar parte para comentar que logo no início eu falei sobre a relação de alteridade, né, que as rodas de conversa do CAP elas proporcionam, né, desde o primeiro ano. E, na verdade, quando a gente fala desses espaços, né, o Diomário depois pode até entrar um pouco sobre essa discussão centro-periferia, se ele estiver aqui conosco,
mas eu queria comentar justamente isso, que quando a gente abre para uma roda de diálogo, essa relação de alteridade é uma forma de resgate do esquecimento, porque as favelas, elas são espaços que não são percebidos na cidade. Como a Margarida falou, a Tijuca, né, Grande Tijuca, ela tem espaços que são muito percebidos, né? A praça, os espaços de comércio, mas a favela, que concentra os trabalhadores, né, que tem ali uma pujança populacional, um adensamento de pessoas, muitas vezes ela não é notada. E para a criança também, como foi para a Margarida, uma adulta, nem sempre as rodas vão propiciar momentos de uma fala tranquila, né? Às vezes vão provocar até uma certa ansiedade ou dor, porque a pessoa não se sente à vontade ainda de falar sobre um espaço que não é visto pelos órgãos oficiais, né? Então, mesmo sendo criança, há uma percepção sobre isso, né? De como são os lugares de morar. E falando em lugar ainda, a geografia classifica, né, alguns teóricos, como o Tuan, vai dizer que a menor parte do espaço geográfico é o lugar, e também guarda uma relação de proximidade, de afeto. Então, imaginem vocês, né, como uma criança que está naquela condição, morando naquele espaço, ela não pode ou não consegue falar sobre aquilo. Então, isso impacta muito nas formas também de ser e estar no espaço, né? Você está na escola, a professora, o professor abre em diálogo e você não se sente confortável de falar sobre o lugar onde deveria ser, né, afável, agradável, um lugar que você pudesse ter e falar sobre, né? Porque acho que é sobre isso, né? O bairro está numa escala de vivência das crianças e nem sempre a gente tem essa relação de diálogo tão tranquila assim. Às vezes essa alteridade, por mais que ela seja trabalhada, discutida, mas nem sempre é fácil, né, dessa relação ser dialogada com o grupo. Dani está inscrita, fica à vontade. O Diomário, acho que tinha levantado a mão. Pode falar primeiro, Diomário, falo depois de você. Não, tudo bem. Eu prefiro até que você fale que eu sou um cavaleiro. Fala, obrigada. É uma fala rápida também, né? Porque vocês estão colocando muito bem, né, essa questão desses diferentes modos, lugares de morar e o quanto é permitido e aceito que se exponha, né, esse lugar de morar. E aí tem uma coisa interessante, né, porque nós estamos falando de um lugar também, né, porque esse trabalho foi desenvolvido no CAP, né, no Colégio de Aplicação, que hoje fica ali na Tijuca. E a gente, às vezes, né, meio que num lugar comum, fala que o CAP não é uma escola de bairro, porque recebe crianças de todos os bairros. E eu penso de forma completamente contrária, né, porque o CAP ele está situado, e quando a gente situa o CAP, é inevitável que ele seja uma escola marcada em um lugar, que é a Tijuca. Então, para quem mora ali, para os vizinhos naquele entorno, é uma escola de bairro, sim. E isso nos faz pensar como o lugar de morar de outras crianças, que é muito distante, faz com que elas tenham um trajeto, uma vivência, uma experiência naquele lugar que é totalmente diferenciada, que é a experiência de precisar acordar às 4 horas da manhã, né, para se arrumar, para pegar uma van, um transporte que vai levar você para aquele outro lugar. E qual é a sua visão daquele outro lugar? Né? Então, essa é uma experiência sobre a qual a gente também a gente fala pouco, né? Como essa experiência de trajeto até o CAP pela qual essas crianças passam, que é uma experiência de muito cansaço, de esgotamento, né? E de esgotamento mesmo, porque eu já tive no ano passado crianças que chegaram a um ponto que nem para recuperação paralela elas queriam mais ficar, porque elas estavam cansadas, fisicamente cansadas, né? Então, é isso que eu queria marcar. Passo a palavra aí para o Diomário. Olha só, eu venho já conversando há um certo tempo com o Vinícius e venho pensando também, né? Eu também sou da geografia.
E me preocupa muito essa relação centro-periferia, como a própria geografia constrói. Eu acho que temos que mudar algumas questões. Dentre elas, o que é centro? E eu venho sendo muito provocativo, que eu acredito que o centro é onde eu tenho relações, onde eu tenho afetividade, aonde eu vivo. A periferia são outros espaços. E eu penso que seria interessante começar, de alguma maneira, até para fortalecer essa fala dos meninos, ou melhor, quebrar essa dificuldade de fala dos meninos. Eles conseguem começar a pensar, pelo até que a Dani falou há pouco, do deslocamento, do trajeto, do cansaço, tudo isso, eles sempre vão se colocar que eles moram muito longe de tudo. Mas eles têm que entender que nem sempre a vida te leva a trabalhar ou a estudar dentro da sua estrutura, dentro do seu centro. Você é obrigado, às vezes, a se deslocar para periferias e periferias mais distantes. Mas aonde você tem essa relação de afetividade mais forte, aonde o teu grupo social ele é mais forte, é justamente o quê? No seu local de moradia. E você precisa, desde sempre, valorizar esse local de moradia. E não é valorizar de uma forma simplesmente romântica, é valorizar no sentido que é até de cobrar a esfera pública os seus investimentos, as melhorias, é o que efetivamente esse bairro vai fazer. Porque senão ele vai ter sempre uma concepção que ele não vai falar de onde ele mora, porque é tudo ruim. Não tem mudança, não tem alteração. Eu não crio uma identidade. Eu crio essa percepção que eu quero morar aonde a escola está. E eu preciso tentar mostrar para eles, ao longo do tempo, que o fundamental seria que, ao longo desses múltiplos bairros que existem, que nós tivéssemos escolas de qualidade em todos eles. Porque quando você obriga essa relação, se constitui dessa trajetória, desse deslocamento, você quebra justamente a vivência dele com o bairro dele. Porque ele sai muito cedo e volta muito tarde. E é aquele convívio cotidiano acaba sendo o quê? Rompido. E aí você vai sempre ficar construindo, ele vai crescendo, e você sabe que o CAP dá essa possibilidade a ele entra muito pequeno e sai no ensino médio. A vida dele não será no bairro dele. Quanto mais velho ele vai ficando, e os colegas dentro de uma área mais próxima à Tijuca, ele vai se deslocando cada vez mais para esses espaços. Gilmário, queria só completar antes de devolver a palavra para as meninas, quer dizer que essa relação é de desterritorialização, né? Porque ele perde a identidade com o bairro, né? Porque deixa a infância de bairro para viver tanto tempo no CAP e cria novas territorialidades, que é com o bairro que ele está convivendo agora, né? Tijuca ou Rio Comprido. Vou te devolver a palavra, mas pensei muito fortemente nisso, porque você usou a palavra identidade, né? Quando a gente tem essa relação com o território, a gente tem uma identidade grafada ali no espaço. Só que aí você perde um pouco essa relação com o próprio bairro, né? Você está mais tempo vivendo no CAP, quando a Daniele fala sobre a recuperação paralela, para quem está ouvindo entender, né? Esse horário é até 4h10 da tarde. Então, se é uma criança que mora em bairros muito distantes, ele vai chegar praticamente à noite, já exaurido, né? Isso tem uma grande relação com o lugar onde você mora, né? Você só tem praticamente o final de semana para viver o bairro, né? Então, isso cria uma outra relação do bairro com as infâncias também. Só para pontuar. Te devolvo aí, Gil. Obrigado, viu? Lembrando sempre que mesmo no final de semana você não vai ter, porque você tem um excesso de trabalho e tem que estudar. Porque durante a semana você não tem. Então, praticamente, você faz um movimento pendular, né? E aí vira o quê? Aí vira aquele conceito de ser um bairro satélite. Que desde pequeno ele vai percebendo. E isso vai quebrando, vai minando. Só para a gente continuar batendo papo junto, né? É muito interessante o que você fala, viu, Gilmário? E é um alerta, né? Ligar um SOS. Porque uma das coisas que a gente teve, que eu sempre tive a preocupação, era nesse movimento de olhar, ajudar essa criança que vem a ver, olhar para esse bairro. E quando a gente faz os projetos dos bairros, esse é o movimento. É o trabalho que a gente trouxe aqui, para as crianças chegarem até esse ponto de olhar para esses lugares de morar,
foram feitas várias perguntas em que elas tinham que conversar com as famílias, que elas precisavam se perguntar, elas poderiam conversar com crianças, outras crianças, pessoas idosas do lugar onde elas moravam, né? Para que ajudassem elas a escreverem uma narrativa, né, sobre esses lugares onde elas moravam. Esse foi um outro momento. E um outro momento foi essas crianças trazerem um membro de sua família ou desse lugar de morar, um convidado, para conversar com a turma. Aí foi uma roda entre crianças e adultos, né, para conversar um pouco com a turma, para trazer um pouco desses lugares de morar. Nessa tentativa de potencializar tanto esse espaço, esse olhar sobre o lugar que você vive, que a criança vive, né? E os adultos também, porque a gente percebia o certo incômodo, alguns pais não vieram, especialmente os pais dessas crianças que vivem, que são as nossas vizinhas ali no CAP, né? Que são as crianças que moram ali no entorno, nas comunidades do entorno, né? Foi interessante ver isso, mas outros vieram e trouxeram informações sobre o bairro, sobre as condições das suas comunidades, que tem várias comunidades ali, né? Ali em torno ali no Rio Comprido, no bairro do Rio Comprido, tem muitas pequenas comunidades ali, né? E tem criança que vem daquela região, né? Então, assim, foi um movimento muito bonito. E a gente queria trazer uma das narrativas, né? Eu não consigo ler. Ingrid, você consegue? Consigo. Essa mesmo que você quer que eu leia? Não, olha, você lê a que você quiser. Você botou, acho que uma do Rio Comprido, Tijuca e Rio Comprido. Sim. Eu descobri que o meu bairro é um bairro muito comercial. É um bairro com shopping e muitas praças. É um bairro muito movimentado e violento. E eu descobri que o bairro da Tijuca começou na Praça Afonso Pena. Esse relato ele é da Melissa, de 8 anos. E eu fui escolhendo alguns de acordo com o que eles iam narrando, que eles iam percebendo de problemas sociais. E aí vai aparecer, né, a questão do lixo, aparece a questão dos moradores de rua, dos animais de rua, né, os animais, as pessoas em situações de rua e os animais também que são abandonados, né, como é o caso aqui de Bom Sucesso, trazido pelo Paulo. Cara, o lixo é impressionante. Como as pessoas deixam o lixo no chão, aí depois fica poluído o bairro e não sabem o porquê. Que descuido. Cara, as lojas daqui são muito boas, porque tem atendimento ótimo e muita loja que gosto. O bairro é bem movimentado e muito seguro. E aí as crianças vão trazendo de acordo com o olhar delas, né, sobre o bairro onde elas vivem. E é muito bacana porque o professor Vinícius ele falou disso, da questão do espaço percebido. Às vezes a gente vive tanto tempo no ambiente, mas a questão, né, para as crianças da escola, a questão dos adultos do trabalho, a gente não consegue perceber aquele espaço. E nesse projeto, né, nessa parte do projeto, o bairro de cada um de nós, foi muito legal porque os pais vieram, os responsáveis, né? E as crianças, além de trazer o que elas perceberam no bairro delas, e as faltas também, porque eles também falam disso, né? Eles puderam ouvir as percepções dos bairros dos colegas. E aí a gente usou o mapa da cidade do Rio, eles coloriram o bairro onde eles moram, né? Quando era possível encontrar no mapa. E eu achei muito interessante essa questão de treinar o olhar, né? Isso é muito importante para a geografia. Treinar a percepção espacial, o que tem, o que não tem, o que poderia ter, o que poderia ser melhor. E foi feita essa discussão até nesse entendimento de lugar que o professor Vinícius trouxe mesmo, né? Como o espaço de pertença, o espaço onde eu me sinto bem. E aí, Ingrid, na parte do... Oi? Eu vou só te alertar, porque eu vi que a Luciene levantou a mão. Então, como ela estava escrita, assim que você terminar essa parte, aí, Luciene, fique à vontade para conversar com a gente. Obrigado. Ingrid, você podia ler essa aqui e aí passa para a Lu.
Lê Tá essa que bom. está na tela, que eu achei muito interessante também. Ok. Santa Teresa. Eu descobri que antigamente o bairro de Santa Teresa era muito rico e muitos pesquisadores iam lá. O bairro é muito famoso. Eu descobri que no bairro tem um castelo e lá onde eu moro faz parte de onde o bondinho passa. É o relato do Davi Pablo, de 8 anos na época do projeto. Pega aí, Lu. Posso falar? Pode? Tá bom. Pode? Tá todo mundo me ouvindo bem? Meu nome é Luciene, eu faço licenciatura em Pedagogia pela UERJ-CEDERJ, e eu queria falar também bem curtinho sobre um projeto que eu trabalhei num estágio aqui no meu bairro, um projeto social, e a gente trabalhou com um livro chamado O que eu vejo da minha janela. Ele foi escrito por uma pessoa que mora na favela, e a gente trabalhou como a gente está conversando aqui com crianças que a maioria moram aqui no meu bairro e outras vindas de outros bairros que não têm projetos sociais. E a gente pediu para eles tirarem foto da janela deles, do que eles veem. E, assim, nós trabalhamos durante um bom tempo sobre essa temática. Foi, assim, fantástico esse trabalho. A gente trabalhou com essa atividade que eles desenhassem também o trajeto da casa deles até o polo, que a gente fazia o trabalho educativo e de esporte também. Pedimos também, de acordo, porque eram várias faixas etárias, até a parte da adolescência e adulto, desde os pequenininhos. Então, cada faixa etária a gente abordou de uma forma diferente. E os menores, algumas crianças que sabiam escrever, nós pedimos para eles relatarem o que eles viam, fazer uma pequena redação, um pequeno relato. Então, e assim, teve uma também que eu achei bem interessante, que a gente levou figuras de bairros diferentes, de favelas, de várias localidades geográficas diferentes, e pedimos para eles verem qual figura se assemelhava mais ao local deles, à localidade deles geográfica. E uma das crianças pegou uma foto, uma figura de um bairro assim de classe muito alta, sabe? E aí ele comparou a comunidade onde ele vive com esse lugar luxuoso, porque a condição de vida dessa criança era relativamente um pouco melhor do que as demais do bairro. Então ele achou privilegiado. Ele falou assim: a minha casa é essa daqui, é mais parecida com essa, porque eu tenho vários benefícios, eu gosto de muitas coisas que os meus amigos do meu bairro não gozam, então eu me sinto rico. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar com essa parte da área geográfica, e tem muitos trabalhos diversificados que a gente pode fazer, e que eu, por exemplo, no meu período escolar, não tive também nenhuma dessas possibilidades. Eu fui uma dessas que, até pouco tempo, indo para um dos polos que eu cursei, agora eu mudei para o mais perto, mas eu saía de casa 4 horas da manhã para estar na faculdade 9 horas da manhã. Então, é uma realidade das crianças, dos adultos, de todos nós, da população de periferia. Era isso, minha contribuição. Obrigada. Agradeço demais, viu, Luciene, pelo teu relato, muito interessante. Eu não conhecia esse livro. Eu estou pelo telefone, né, mas espero que os colegas aí tenham anotado para a gente poder adquirir o livro e também estar aprendendo com essa obra que você indicou, né, olhando o mundo pela janela, né, vendo essas novas infâncias aí. Obrigado, viu? Ingrid e Margarida, retomem a palavra, é com vocês. Assim, agradecer muitíssimo a Lu. No período pandêmico, Lu, a gente trabalhou um pouco dessa perspectiva da janela, né, com essa turma também, né? E, assim, muitas curiosidades, mas eles ainda eram muito novos, e a gente vai vendo, muito novinhos mesmo, e a gente vai vendo como é que esse olhar vai se ampliando, né? A criança vai vendo, a criança vai desenhando, ela vai pensando sobre o bairro, porque também tem uma coisa que para mim sempre foi muito caro,
Porque, como são muitos lugares, as crianças vêm de muitos lugares distintos, só pelo olhar das crianças e o olhar das famílias é possível compreender, é possível nos aproximarmos e as outras crianças também perceberem que existem esses outros lugares. E aí era muito interessante também nos relatos do dia do encontro, em que as famílias vieram, nós fizemos uma espécie de relatoria, né? E aí, conforme as famílias contavam, junto com a criança, notícias dos seus bairros, traziam um pouco dos seus lugares de morar para aquela roda de conversa, eles iam percebendo também que existiam situações que se aproximavam, problemas que eram similares, mas também como eram diferentes. Tem uma situação que o garoto mora em Laranjeiras, e o quintal da casa dele é o Parque Guilherme. E nesse mesmo movimento, o outro garoto, que mora no Rio Comprido, lá em cima, numa ruazinha, que ele queria que tivesse uma quadra para jogar futebol. E ele mora numa rua que nós sabemos que são os becos, né? Ele vai chamar de rua sem saída, né? Aí tem uma menina que vai falar, e a mãe não veio, a gente falou, ajudou a falar, ajudou na conversa, que ela vai dizer que ela diz, com todas as letras, do incômodo com os bichos que ela via, né? A fauna, a gente chamou de fauna, a fauna do lugar que você mora. Como é que é a fauna? Aí ela começou a dizer, tem ratos, tem pombos, tem lacraias, tem muita barata. E ela dizia isso tudo. Enquanto o outro dizia, tem os micos, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas também tinha um outro que morava ali no miolo da Tijuca, que ia dizer, tem os cachorros e tem os moradores de rua que rasgam todas as sacolas de lixo. E anunciava como grande problema a questão do lixo, o grande problema ter a existência de moradores de rua, e por que que nos dá a condição, por exemplo, quando vem uma fala dessa, de discutir por quê. Por que existem os moradores de rua? Como é que é isso? E uma conversa dessa vai levando a gente para o lugar de discutir com crianças tão pequenas, guardando as proporções, como acho que foi Vinícius que trouxe aqui, né? Esses modos da infância se aproximar dessa leitura e fazendo essa leitura, mas da criança e percebendo o quanto de desigualdade há. E a criança percebendo, quando a gente, aí, de novo, trazendo para o bairro da própria escola, né? As necessidades daquele bairro onde elas todas se reúnem, que é o bairro que nos une. Quantas questões tem no bairro que nos une? Porque também outra coisa que me incomodava era as pessoas estudavam o bairro do Rio Comprido só numa perspectiva histórica e numa perspectiva arquitetônica. E a arquitetura é essa arquitetura que o olho está acostumado, que é validada, né? Isso me incomoda. De que arquitetura estamos falando? De que ocupação do território que a gente estava falando? Como é que esse território do Rio Comprido, onde está localizado a escola, se constitui? Né? Então, isso que a Dani chamou a atenção é muito importante, porque, por vezes, as crianças que são as vizinhas da escola são as que moram nas comunidades ao entorno, e elas não têm lugar de fala. Então, nesse movimento também de conhecer o bairro, para além das pedras pé de moleque, né, dos casarões antigos,
com suas janelas altas, né? Parecendo meio que castelos, né? O que mais que tem ali? E conhecer para cuidar, conhecer para preservar, conhecer para lutar por dias melhores naquele lugar, né? O lugar onde está, é esse lugar que nos une. Então, isso tudo nos fez descobrir muitas coisas interessantes, nos fez descobrir os projetos de governo, de revitalização, que eram feitos, que eram propostos para ali, e que a comunidade local não era chamada para conversar a respeito. Nos fez conhecer associações de moradores, nos fez descobrir que tinha uma biblioteca local ali, e que as crianças, os vizinhos, não sabiam da existência daquilo ali. E de tantas outras coisas que que as crianças e os convidados que vieram foram dividindo. E também um aspecto histórico. Tem um momento muito interessante que é o processo de desqualificação deteriorização do bairro, quando é pensado, para mim, um dos projetos mais bonitos, do meu ponto de vista, mais democrático de uso do espaço, que foi o viaduto. Para muita gente, na história, a construção daquele viaduto foi o fim daquele bairro. Então, essa discussão em que o fato de ter um viaduto que liga a Zona Norte com a Zona Sul, em fração, quando não tem engarrafamento, em menos de 15 minutos, a gente atravessa de um polo ao outro, nesse tempo em que as barreiras vão sendo colocadas, cada um no seu quadrado, né, a nível de território no Rio de Janeiro, cada vez mais o pessoal da Zona Norte guetizado fica para cá, e da Zona Sul fica para lá. Aquele viaduto, o que ele representa? Então, conversar sobre isso com as crianças, pegar as hipóteses das crianças sobre isso, foi um achado, né? Então, assim, é muita coisa que a gente precisa conversar, por isso que eu digo assim, é algo grandioso, que a gente teria, que eu acho que nós, enquanto escola, ali no caso, né, a experiência vivida é ali hoje, aqui está em pauta, é aqui o CAP, é que o CAP precisaria, de fato, considerar. Tem isso aí que o nosso amigo Diomário chama atenção, eu acho tão linda essa coisa da inversão, né? O centro é esse lugar de pertença, é o lugar. A periferia é onde o outro, que eu também posso ir, que eu também posso estar. As nossas expedições, elas vão dando tem essa pegada, ela vai mostrar assim, eu posso ir lá, eu posso habitar lá, né? Que é outro papo aqui, que vou passar a palavra. Margarida, eu queria aproveitar para não perder esse fio que você está colocando, né, está deixando para a gente, que o processo social no Brasil, né, ele marginaliza as pessoas negras, né? Isso é um fato. E quando você traz a questão histórica e fala do Rio Comprido e da Tijuca, e até mesmo das expedições, né, o recorte racial, né, também tem que ser discutido com as crianças desde a mais tenra idade, porque se elas passarem pelo bairro, e uma coisa muito bacana até para quem está na alfabetização, né, é você saber o nome das ruas, né, é você nominar os lugares por onde você passa, e a gente prestando atenção, né, nas ruas do entorno da escola, né, a Rua do Matoso era um português, o Adoc Lobo, era o cara que trouxe o calçamento de paralelepípedo para a cidade, por exemplo, né, trabalhou na Câmara, foi líder da Câmara, e aí você traz toda essa questão histórica, mas também é isso, na história montada, né, e transmitida pela colonialidade, a gente só vai perceber e retransmitir figuras de proa que sejam brancas. As famílias que ocuparam o Rio Comprido e se zangam quando tem um viaduto que cerceia, né, o seu ir e vir, que antes era livre, então você tem uma questão que é racial também, né? E onde estão as outras pessoas do bairro? Só existiam famílias portuguesas? Então, essa guetificação que você coloca, o Estado ele também perpetua.
porque você não faz homenagens, você não situa lideranças negras ou que tenha participação mesmo na construção do próprio bairro, né? Você remete à construção, a tipos de casas de origem portuguesa, francesa, europeia, mas não vê contribuição de outros povos nesse processo, por mais que os trabalhadores da construção civil fossem pardos e negros. Então, esse tipo de discussão com as crianças também é muito interessante, para que eles possam perceber que a cidade também visibiliza essa marca, né? A questão racial ela está posta ali como uma forma de invisibilizar os outros povos, né? Só quem pode falar sobre a cidade oficial é a população dita como oficial, né? Que era a branca colonizadora, que teve no bairro, na verdade, se a gente for considerar, né? Nos últimos 150 anos só, né? E a história dos indígenas que estavam na Tijuca e eram donos do território. Isso tudo, aquele samba da mangueira, coisas que a história não vai contar, né? Mas é a história oficial. E quando a gente propõe expedições ou rodas de diálogo para falar sobre o bairro, também é muito importante levantar esses aspectos para que as crianças também possam aguçar essa criticidade, né? Minha família está aqui há alguns anos, né? Não foi de agora. E onde eles estavam? Como ocupavam? Por que não tem o nome do meu avô em nenhuma rua? Ou algo nesse sentido, né? Para criar essa sensação de pertencimento. Eu acho que é importante também os nomes que estão relacionados às placas da cidade, aos lugares, também tem uma força muito grande, né? A força do nome, né? A toponímia. E também é um aspecto importante da gente trabalhar nesse momento de leitura da cidade. Essa contribuição que eu queria fazer a partir disso que você colocou, né? De como o bairro é constituído de forma histórica. É uma história oficial e um professor que vai promover uma educação antirracista ou de forma crítica, ele também vai ter um certo trabalho, né, para procurar as histórias não oficiais ou as não contadas, mas que também são importantes para que tenha uma resistência ao diálogo único, né, à história única. Obrigado. O Vinícius e demais colegas, muito obrigada por você ter falado essas questões, né? É muito interessante quando a gente começa, antes da gente conversar sobre depois que nós conversamos sobre os lugares de morar, esse lugar onde está, esse lugar que nos une, que é o bairro da Escola Rio Comprido, a gente começou a conversar com as crianças sobre como era aquilo ali. Não teve essa abordagem toda, assim, do jeito que você vem trazendo, né? Que para mim é preciosa. Ajuda a pensar, inclusive, a gente a tentar levar um pouco isso para a nossa discussão desse projeto lá na escola, né? Mas quando a gente pergunta como é que era as hipóteses das crianças, a gente vai trazendo alguns textos históricos para conversar. Aí tem uma menina, que é a menina que mais resolve falar. Ai, meu Deus. É uma querida nossa aí, o Tudes. Eu esqueço o nome dessa menina, Jesus. Ela é moradora ali, mora ali perto junto com o Lourenço. A Ingrid, você está Camille? aí, Ingrid? Camille. Inclusive, eu ia chamar a Camille. Camille para vir para conversar aqui hoje com a gente, mas eu lembrei que tem que ter autorização para botar aqui, porque fica a imagem, e aí já não daria mais tempo, porque só encontrei com ela na semana passada, na sexta, já não dá mais tempo. E a Camille, ela começa a falar, a gente começa a dizer, levantar a hipótese de como é que era, a gente começou a ler um texto histórico, em que ia falando de como é que era esse lugar, mas não nessa perspectiva de quem eram os sujeitos que fizeram o bairro acontecer. Porque esse é um outro lugar. O Bertolt Brecht ele vai dizer para a gente, quem é que fazia a comida no rancho? Quem é? Tá, tem os coronéis, tem os capitães, mas quem é que é no rancho lá alimentar aquela gente toda, né? Então, assim, quem fez acontecer esse bairro que a gente tem aqui hoje, né? As pessoas olham um dos cartões postais do Rio Comprido é aquele chafariz central, né? É aquele. Mas como é que se deu aquilo ali?
né? Qual é a história, de fato, daquela construção ali, né? Aí uma avó de Lorenzo esteve conosco, né? E ela ajudou a pensar um pouco sobre a bica que tinha ali, né? Ela vai remontando a bica, né? Como as pessoas usavam aquilo ali. Ela tem um pouco essa lembrança, essa memória. Ela ajuda a gente a pensar, né? Aí lembra das embarcações. Quando você vai falando disso, aí a Camille, aí ela é nessa hora que vai falando que aquilo ali era água, que para se locomover de um canto para o outro, as pessoas tinham que vir de canoas ou a nado, né? Ou buscando outros caminhos que não eram os caminhos, e que a gente estava pisando num chão de história ali, né? A Camille fica eufórica e começa a dizer do lugar onde que ela mora. É a primeira vez que ela resolve falar de como é que era o lugar onde ela mora, de quais são as ruas que ela precisava subir, como é que era lá, o que tinha, o que não tinha, né? Porque sempre foi uma menina muito calada, muito ensimesmada, e ali ela começa a dizer um pouco. Então, tem essa coisa de pompa, né? E que eu acho que a gente precisa dizer, mas a gente precisa atravessar esse samba aí. Acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer esse movimento de trazer isso e aquilo para a discussão com as crianças, né? Eu agradeço muitíssimo a sua provocação, né? Não sei se eu ainda vou ter oportunidade de trabalhar esse projeto, mas pelo menos vai ficar gravado aqui, né? Quem sabe um dia as pessoas daquela escola resolvam assistir, resolvam ver essa conversa aí que a gente está tendo. Passo a palavra. Ingrid? Oi. Quem quiser Eu pegar. só queria ressaltar essa questão da diferença, né, que é a questão do projeto e como ela veio aparecendo à medida que a gente foi trabalhando essas questões, né? A professora Margarida já falou um pouquinho, mas sobre a relação das crianças com esse espaço, né? O espaço geográfico onde elas vivem. Enquanto uma criança, ela diz, né, que o seu bairro ela considera um bairro seguro, a outra traz a questão da violência que ela entende, né? Enquanto uma criança faz questão de frisar que a coleta de lixo acontece no bairro onde ela mora 3 vezes por semana, outras crianças reclamavam, né, da questão do lixo pelo chão. Então, como é que isso foi? Essas diferenças foram aparecendo e como é que a gente foi aprendendo a lidar com isso, né? Porque talvez em um outro espaço ou em outra época a gente tentaria abafar mesmo, né? Quando uma criança contasse esse outro lado, tido como lado ruim. Mas ali foram aparecendo, a gente foi deixando aparecer, e como a gente vem tentando aprender, vem aprendendo, né? A lidar com essas diferenças. Então, isso para mim também foi um marco nesse projeto. E a questão da janela apareceu em vários relatos, até nesse mesmo que está na tela, né? O Paulo narrando, ele fala que o colega vê da janela dele muitas casas. Em outros relatos também aparece esse termo, né? O que você vê da sua janela? Só para complementar a fala da moça, perdão, esqueci o seu nome, que tinha falado anteriormente sobre a questão da janela. Então, as crianças também trouxeram isso. Isso, Luciene. Tem uma coisa sobre o Davi Silva e a Adriana, que a mãe deles estiveram nessa roda de conversa, né? Eu não sei se o texto dele está aqui, ou se o Paulo, ou se como é que se diz, o Davi Pablo, eles anotaram, né? Fizeram a relatoria, porque as crianças, no dia da roda, elas foram... essa coisa, o que é o currículo da alfabetização? O currículo da alfabetização o campo de conhecimento, né? A gente faz disso o nosso currículo. Aí, o que se trabalha na alfabetização? Lê esse espaço, representa esse espaço, narra esse espaço, conversa sobre esse espaço,
quer dizer, oralidade, leitura, escrita, desenho, né? Isso é assim que se dá. Então, a geografia, ela é campo de conhecimento, tratado desse modo, né? E a leitura escrita é meio, é um meio de apropriação no ciclo da alfabetização para nós, né? Essa é a relatoria que o Paulo fez da fala de Davi Silva, é? Não tem a do Davi Silva. Não. Aqui. Tá. Aqui não. Então, Vinícius, você falou alguma coisa aqui no chat para a gente, hein? Diga aí, fale aí. Pode falar. Não, o meu comentário era justamente que você também pode conversar um pouco mais conosco sobre essa visão da alfabetização, né, trabalhando com os ciclos, sobre o olhar da geografia. Você falou sobre as formas de registro, né, mas a oralidade, né, ela também conta muito com os pequenos, né, sobre as relações que eles já têm com o espaço, essa criação da identidade, até a formação das palavras, a partir daquilo que é o vivido e o conhecido, né, isso também forma um repertório, né, muito importante para essa criança que é um sujeito que está em formação, né, das primeiras palavras ou da conjunção das frases, né? Então, a escrita como um meio, né, mas essa forma de registro geográfico, ela também está ali o tempo todo em interseção, né? Como a gente lê o mundo e escreve sobre ele, né? Mas você acabou já tocando também. Então, assim, se a gente olha as duas relatorias, a do Paulo e do Davi Pablo, as duas têm densidade, mas elas se diferem, né? Estão em momentos distintos, experiências distintas com a escrita, com a linguagem escrita, mas são desafiados igualmente a escreverem, a ouvirem o que os outros estão a narrar e a documentar, né? É uma documentação que eles fizeram, que quem for olhar depois esse material vai ver que ali tem uma documentação, as crianças foram escrevendo, quer dizer, não foi só uma conversa, porque, do contrário, hoje nós não teríamos os materiais aqui para estar partilhando. Quer dizer, o Vinícius, quando ele me apresenta como uma professora pesquisadora, né? Antes de ter qualquer título de nível de pós-graduação, nós, professores e professoras, precisamos, e aos poucos, ir tomando isso para a gente, do que a gente faz, do que a gente vive com as crianças, serem importantes de ser escrito, de ser registrado, e mostrar às crianças, pela experiência, que o que elas dizem, o que as reflexões que elas fazem, as hipóteses dela, né, como foi aquele material ali ainda há pouco, né, que foi mostrado sobre os lugares de morar, como é que cada um foi se aproximando dessa busca do que seria, de como é que a gente entenderia o conceito, né? A gente não dá o conceito, a gente pede para que as crianças falem e ajuda essas crianças a escreverem o que elas pensam, o que elas acreditam. Essa é a forma em que a gente vai, como é que eu digo? A gente vai fazendo uma alfabetização ou outra. Uma alfabetização que envolve leitura do mundo, envolve o modo como eu me coloco nesse mundo, não esquecendo que nós estamos falando de adulto, nós estamos falando de crianças, de 6, 7, 8 anos, crianças muito jovens, né? E que a gente vai fazendo essas aproximações, ajudando a ver que o mundo é maior do que o quintal delas, né? Então, nesse sentido, tem um poeta chamado William Blake, um poeta do passado, né? O inglês, ele vai dizer assim, que a gente não vê com os olhos, a gente vê através. E eu ainda acrescento um pouquinho mais, a gente vê
com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente sente. E se a gente vê sozinho, corremos um risco. Se a gente vê em comunhão, o outro nos ajuda a ver, porque o outro vê coisas que a gente não vê. Então, assim, eu acho que nesse processo de ler é ver, no sentido de compreender. Ler compreendendo, ler sentindo, ler dizendo o que eu acredito, ler sendo atravessado pelo que o outro acredita e que vai me balançar. Isso é muito legal quando acontece. O Lorenzo, que é morador do Rio Comprido, e a Camille, que também é moradora. Os dois falando do Rio Comprido e as falas ali, às vezes, brigando sobre os modos de perceber aquele lugar de morar, né? Então, assim, é muito interessante viver esse exercício. Pena que nos falta continuidade, porque pouco a gente conversa dentro da escola sobre esses modos de fazer da gente, né? O sonho era que a gente tivesse a oportunidade de conversar mais, para a gente dar uma certa continuidade às coisas, mas é muito difícil, ainda é muito difícil. Mas a gente tenta, quer dizer, a gente faz ensaio, a gente está aqui para isso, né? A gente vai experimentando, né? Vai ajudando no que a gente pode, ajudando as crianças e aprendendo também a ver com as crianças, no que elas têm a dizer sobre o que elas conseguem perceber desse mundo que a gente vive. É um pouco nesse sentido. Ingrid, obrigado, Margarida. Ingrid, eu vou te fazer uma proposta, né, para você partir para as considerações finais, depois Margarida também, e a gente abre, né, para se alguém quiser fazer uma fala final também ou uma colocação. Foi muito rico, né, o momento até agora que vocês trouxeram, e é importante isso que a Margarida falou também sobre os entraves, né? A gente, apesar de ter um corpo docente qualificado, coeso, mas esse tipo de discussão, né, não é fácil em nenhuma escola, né, para que a gente tenha um trabalho compartilhado, né, entre os sujeitos e que as pessoas possam dar as mãos, né, e seguir num caminho onde você também pegue a contribuição do colega que antecedeu, né, que trabalhou com a turma, quais a visão que a turma já tem, por exemplo, do bairro, né, quando se amplia para a cidade ou para a região, ou para falar até mesmo de um território. Essas crianças que já passaram por vocês, né, elas já têm um olhar crítico sobre o lugar, por exemplo. Então já tem algo, né, nessa discussão que não pode ficar ali desconsiderado, né? Elas não sabem olhar um mapa vertical, elas não sabem como fazer uma narrativa do espaço de onde vem, como se partissem de um momento inaugural, né? De forma alguma, mesmo na alfabetização, estão criando escritas coletivas, produzindo relatórios, tem material que embase para fazer essa geografia, né? Então, acho que isso também é importante tocar, porque nem tudo são flores, né? A gente também tem as pedras no caminho ali que precisam ser retiradas, e nada melhor do que essa discussão coletiva, né? Para que a gente se sensibilize com o trabalho do colega e possa dar continuidade. Então, Ingrid, peço para que você faça suas considerações, Margarida também, para a gente poder partir para um momento final, né, dessa noite de conversa coletiva. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, trocando, aprendendo mais um pouquinho. E dizer, né, que para mim o que ficou, dentre outras coisas, nesse projeto é que não precisa necessariamente, né, aprender a ler primeiro a palavra e escrever, para então, depois, começar esse processo de pensar o mundo, né, de ler os espaços, mas que a geografia também pode ajudar nessa questão de aprender a palavra. A professora Margarida já citou aqui, né, nos momentos que eles tinham que relatar o que eles estavam ouvindo dos colegas, o que eles queriam dizer sobre o bairro deles, eles estavam aprendendo a ler e a escrever, e ao mesmo tempo a gente estava tentando, né, que eles começassem a também pensar esse espaço. Então, as coisas... Margarida é freiriana, né, Ingrid? A leitura do mundo antecede a leitura da palavra, né? Isso aí. Não precisa necessariamente primeiro aprender a ler, né, a palavra escrita. Então, eu acho que o que ficou para mim foi isso mesmo.
Margarida. Botei um coração aí para gente. Assim, agradecer imensamente as contribuições, o alargamento das ideias. Queria ouvir mais, assim, depois a experiência do professor Diomário, né, que precisou sair, sobre essa construção que ele vai falando, muito, muito legal, da questão do centro e da periferia. Eu me lembrei do projeto Redes, aqui do Complexo da Maré, né, quando eles começaram a cartografar as ruas aqui, né, e como é que foi importante, foi um marco na cartografia das ruas do Complexo da Maré. Não sei se eles concluíram esse trabalho, mas foi muito importante, porque é dar visibilidade. E como eu fico pensando, é porque não dá para fazer análise de conjuntura, quem sou eu para fazer, não tem esse estofo, mas eu acho que quando o poder público ele percebe essa organização do que se chama periferia, né, invertendo essa posição na perspectiva que Diomário traz, eles ficam muito arrepiados, né? Eles tratam logo de criar situações para a gente, né? Eles tratam logo de tirar até mesmo os benefícios. Isso não foi só no complexo, isso foi em diversas outras comunidades locais aqui próximas a nós. Posso falar lá do Rio Comprido, né? Que é o lugar onde a gente está com as crianças, né? Então, assim, a gente tem um compromisso muito grande enquanto professor daquela escola, educadores naquela escola, né? E, assim, a geografia foi um campo, está sendo um campo, que ajuda as crianças a gostarem de aprender. Né? Eu sinto isso, né? Nesse processo de vir a conhecer, né? E nessa perspectiva, sobretudo, de ler o mundo e dizer os sentimentos do mundo e saberes que as crianças têm sobre esse mundo. Esse alargamento da visão do mundo das crianças é lindo ver esse processo, assim como é lindo ver a Ingrid se tornando a professora pesquisadora que ela segue se tornando, né? Pena que a Jaque não está aqui para ouvir também, que a Jaque estava caminhando também, né? É lindo também ver as crianças e também ver a mim, olhar para mim, né? E nesse processo de aprender e ensinar ainda, enquanto eu estou ali naquela instituição, aqui junto com vocês. Agradecer a todos os companheiros e companheiras que aqui estão, né? E a todos que verão ainda, assistirão essa programação aqui, essa programação não, esse encontro, essa roda de conversa que a gente fez aqui. Muito bacana. Agradecer mesmo, de todo o coração. É isso. Dani quer fazer uma fala, Luciene também está inscrita. Luciene, então fale você, depois se mais alguém quiser conversar também, falar algo, e a gente vai para a parte final do encontro. Fique à vontade, Luciene. Só para ilustrar um pouco isso que a Margarida falou, eu moro num bairro que a gente tem até um livro que uma pessoa escreveu, que é um lugar fora do mapa. O nome do meu bairro é Tubiacanga, fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Muita gente na própria Ilha do Governador não conhece. É um bairro que fica no empurra-empurra se a Prefeitura do Rio de Janeiro assume o controle ou se a Rio Galeão, que a gente mora do ladinho do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, assume. Então, é uma briga de território e que a gente não sabe aonde recorrer a solicitação de políticas públicas. Então, a gente não tem banco aqui, a gente não tem uma unidade de saúde, a gente não tem nem banco 24 horas. Agora, cerca de 10 anos que a gente foi ter a primeira farmácia. Então, para tudo, a gente tem que recorrer para os bairros centrais da ilha. Pegar uma condução e ir até o transporte é uma luta para a gente. Está sendo uma luta de conquista aqui. E, assim, falar que isso é uma realidade de todos nós, isso
uma realidade bem presente. E eu ia falar uma outra coisa também que a Margarida falou, mas agora me fugiu a mente. Mas, a princípio, eu ia falar sobre essa questão do lugarzinho fora do mapa. E outra coisa seria tão legal eu falar, mas agora esqueci. Mas fica para a próxima vez, então. Obrigada pela oportunidade. Foi magnífico participar dessa roda de conversa. Sim, lembrei. Meu tema de TCC, eu comecei para mim é muito importante essa questão de território. Então, eu comecei a querer falar sobre a valorização, porque aqui é uma comunidade pesqueira e tem muitas pessoas que estão largando essa questão da comunidade pesqueira com uma visão só de vender o peixe, sabe? E eu sou uma pessoa, assim, com gana de passar aprendizado e reconquistar, e vamos pegar isso, vamos mostrar para as pessoas o quanto é importante valorizar isso. E eu estou aqui de passinho em passinho tentando pingar um pouquinho dessa fome do saber aqui nas pessoas da minha comunidade, porque os pescadores estão morrendo, e os filhos e os netos, ninguém estão querendo pegar e entender sobre aquilo, sobre os valores, sobre a cultura da nossa população, e nós migramos de um outro bairro. Então, assim, tem uma história muito rica que as crianças não sabem. E é uma questão de territorialidade. E aqui eu estou já fomentando se eu já vou migrar um pouco para o tema de hoje, porque foi um tema muito gostoso e tem muito a ver com a minha proposta inicial da valorização da cultura, porque tem a ver com o território. Então, era essa palhinha que eu queria dar para vocês. Obrigada pela oportunidade, um beijo para todos. Excelente contribuição, viu, Luciene? Espero ter sempre você por aqui. Dani? Só agradecer mesmo, né, pela fala aí da Margarida, da Ingrid, a participação da Luciene também, né, e nesse projeto tão bonito e tão importante, que traz tantas reflexões para a gente sobre esses lugares de ser e de morar, né? Os lugares vão nos fazendo ser quem somos e nós vamos fazendo os lugares nessa interação, né? Então, muito legal mesmo, acho que é uma conversa que merece continuidade, inclusive, né? Obrigada, gente. Então, meninas, queria confirmar nessa nossa conversa, porque Bakhtin vai dizer que vocês fizeram uma escolha responsiva, né, ao considerar as diferentes infâncias e também ao dizer que a gente se relaciona com o mundo em cultura, que foi o que a Luciene acabou de dizer com outras palavras, né? A gente está o tempo todo fazendo essa geografia com as crianças, mas estamos imersos nesse mundo de cultura, seja em Tubiacanga ou no Rio Comprido, ou em comunidades periféricas da cidade do Rio de Janeiro, ou mesmo em áreas centrais, né? Mas é muito importante a gente considerar essas expressões espaciais das crianças. Então, já queria deixar aqui o meu agradecimento e também um convite. A gente faz os nossos encontros de forma mensal, né? Uma vez ao mês, sempre às terças-feiras, para receber Margarida e Ingrid, né? Excepcionalmente, a gente fez esse primeiro encontro numa quarta, mas no próximo mês, né, no dia 21 de maio, já deixo aqui o convite, a gente vai receber outra professora do CAP, lembrando que não é exclusividade do CAP, né? A gente tem vários professores da UF, da Rural, da Unirio, e também professores da rede municipal do Rio de Janeiro, né? Professores do Estado, o próprio Diomário, né, o Margarida, ele não vem dessa rede, né? Ele trabalha muito na rede particular, então traz uma contribuição importante, mas nosso próximo encontro, no dia 21, eu acho que vai ser bem interessante para ou procurar singularidades ou pontos de contato, porque a gente traz a professora Ana Lúcia Gomes de Souza, né? E o tema que ela vai explorar com a gente vai ser qual é o meu lugar no mundo? Caminhos geográficos no terceiro ano de escolaridade. Então, ela também está no ciclo, e aí vai ser muito interessante, né? O que foi que a Ana Lúcia descobriu? Será que tem pontos convergentes com o que você e Ingrid trouxeram de contribuição? Será que ela fala mais de expedições, né? Como abrir outras formas de geografia para além dos muros da escola? Então, acho que é bem interessante, né? Então, isso vai acontecer
no próximo mês, e a gente já volta para o calendário oficial. A gente costuma fazer os encontros mensais toda terça, e cada encontro a gente procura trabalhar dessa forma, né? A gente vem desde 2022 tecendo a formação em muitas mãos, né? Então, dessa vez, a Ana assume sozinha, mas não só a fala, né? A participação dela vai ser contribuída pelas nossas falas, as nossas vivências e também experiências. Ela traz um relato, né, de experiência docente para a roda, para a gente comentar. Então, queria agradecer demais todos que participaram e peço mais uma vez para que assinem a lista de frequência e aqueles que precisem de certificação façam essa menção também, que a gente providencia a todos. Então, queria agradecer e deixar aqui o meu até logo, para a gente se encontrar no próximo mês. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até logo. Beijo, beijo. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada, Tude. Obrigada, Vinícius. Obrigado você, Margarida, querida. A gente se vê amanhã, Dani? Vinícius? Sim. Abraço presencial. Abraço presencial amanhã. Vinícius está lá amanhã? Tchau, tchau. Com certeza. Isso, vamos lá para aquela defesa. Isso. Beijo. Tchau.